Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico, dando sequência ao nosso ensino para a classe de jovens da CPAD para o primeiro trimestre de 2021, onde estamos falando a respeito do tema Ensina-nos a orar, lições comentadas pelo pastor Marcos Tedesco, lições preciosíssimas, e hoje vamos falar a respeito do patriarca Abraão. Eu peço que você feche os seus olhos agora e vamos fazer uma oração juntamente comigo, e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para hoje. Vamos orar então, aperte o cinto e venha comigo então neste momento de reflexão. Eu estou certo de que o Espírito Santo irá ministrar aos nossos corações a partir de agora. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito, que visite-nos agora, toma cativa a nossa mente e que através deste estudo, desta classe da Escola Bíblica Dominical, sejamos ricamente abençoados pelo Senhor. É o que humildemente peço e o faço em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, já quero deixar o card aqui com a playlist para o primeiro trimestre de 2021 para a classe de jovens. Já ministramos uma primeira lição onde apresentamos o assunto geral a respeito da oração, da importância desta condição na vida cristã, um ministério de oração, e eu gostaria que você pudesse ascender a esta lição também e apenas dar o play. A nossa playlist é bem organizada para que você apenas dê o play e depois ser ricamente abençoado. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico, faça isso por gentileza agora, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, deixe o seu comentário com o seu feedback para que possamos aprimorar o nosso trabalho aqui nesta plataforma. Deixe também o seu like abençoado, uma ferramenta que nos motiva muito a prosseguir com este conteúdo aqui neste portal bíblico. Você também que nos ouve pelas plataformas de podcast, que o Senhor abençoe a sua vida e nos ajude a disseminar esta semente boa, esta semente do bem. E como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos então fazer as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. O texto do dia está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 12, que diz: Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. A síntese desta lição diz: a vida de Abraão nos traz grandes ensinamentos sobre a oração como um estilo de vida. E o nosso texto bíblico está em Gênesis capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 32. E eu gostaria de que façamos juntamente esta leitura. Pegue a sua Bíblia física, não percamos o sentido de igreja, de congregação. Caso você não possua a Bíblia física, então acompanhe a leitura na tela do seu notebook, do seu smartphone. Você que nos ouve pelas plataformas de podcast, ouça então o texto sagrado que diz: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: Se porventura acharem ali 40. E disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar.
se porventura se acharem ali 30. E disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. Gênesis capítulo 18, versículos 23 ao versículo 32. Estes foram os textos que irão fundamentar então a nossa reflexão a partir deste momento. Lição de número 2 da classe de jovens para o primeiro trimestre de 2021. Que 2021 venha com toda força, com todo vigor, porque nós estamos preparados aqui para este novo ano e eu creio que será abençoado. Esta lição será ministrada no domingo, dia 10 de janeiro de 2021, e o tema Abraão, a vida de oração de um homem de fé. Já fizemos as leituras e, como você bem sabe, nossas reflexões possuem 3 objetivos, e o primeiro objetivo desta reflexão é compreender o conceito bíblico de paciência e longanimidade. O segundo, mostrar que Abraão foi um intercessor em favor de Sodoma e Gomorra. O terceiro objetivo, saber que a oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. É o primeiro trimestre de 2021 e este tema é extremamente relevante, é extremamente pontual, é extremamente atraente este tema e nos traz grande desejo ao coração de nos prostrar em oração e aprender à luz da Bíblia Sagrada junto com homens e mulheres que se comportaram e viveram esta vida de intimidade para com Deus. Nós vamos falar nesta reflexão a respeito de Abraão e nas próximas lições iremos falar também de outros personagens que também marcaram o seu tempo e deixaram um legado, e este legado era uma vida de oração. Vamos falar a respeito de Ana, a respeito de Moisés, a respeito de Neemias, Jeremias, Daniel, veja, Abacuque. Eu estou certo de que serão lições preciosíssimas e que irá nos fazer arder ao coração o desejo de prostrarmos em oração na presença de Deus. Se lembre de uma coisa muito importante. Houve um divisor de águas na igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, justamente quando eles agora vão separar os diáconos para este ofício tão importante e tão nobre que é o ofício do diaconato. Mas a Bíblia diz que os apóstolos precisavam se dedicar a 2 ministérios extremamente importantes e específicos, a saber, o ministério da oração e o ministério da palavra. Palavra e oração precisam andar em conformidade. O cristão, o obreiro, aquele que se dedica a falar a respeito do reino, ele precisa ser um obreiro equilibrado, e este equilíbrio se dá através do conhecimento da palavra e de uma vida reta em Cristo em oração. Então veja quão pontual é este assunto e tão relevante para um tempo onde falar a respeito de oração não é muito interessante, principalmente, e não se ofenda, principalmente dentro do contexto jovem. A juventude em muitos ambientes estão sendo agora alimentadas por princípios quase que mundanos, eu diria, né? Os shows, as raves gospel que estão acontecendo Brasil e mundo afora, e há uma necessidade pontual para que você, jovem, tenha uma vida de oração e cresça em Cristo através desta vida de oração. Então, seja edificado por este ponto tão importante já aqui apresentado. O ministério da oração e o ministério da palavra é extremamente importante para a vida cristã. Abraão é um dos personagens bíblicos
que nós talvez mais falamos a respeito dele, da sua vida. Tão admirado, tão conceituado é este personagem bíblico, né? Conhecido como o pai da fé. O patriarca é uma referência, inclusive, para todos aqueles que querem viver uma vida de fé. Quando o apóstolo dos gentios, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, versículo 11, ele já diz esta verdade a respeito de Abraão. E ele recebera então o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então, aqui já se fala de uma forma tão gloriosa a respeito da vida do patriarca Abraão. Em um tempo marcado por paganismo, por práticas que totalmente desagradavam ao Senhor, Abraão vai se destacar então naquele contexto cultural daquele tempo, e ele se destaca justamente por ser uma pessoa obediente, e agora esta obediência o leva a sair da terra dos seus pais, da casa dos seus pais, dos seus parentes, e passar por escolhas difíceis, como este personagem passou, quando ele precisa se despedir de Ismael, quando o Senhor pede Isaac. São momentos extremamente difíceis. O chamado para que ele possa sair de Harã é um chamado extremamente difícil. Ele ouve o chamado, deveria obedecer e sair sem saber para onde estava sendo levado. Veja quão desafiadora fora a vida do patriarca Abraão. E ele, quando tem que chegar ao extremo de decidir se obedecia a Deus ou poupava a vida de Isaac, mostra quão desafiadora fora a vida deste personagem. Então, este personagem está aqui, vem a calhar como o primeiro dos muitos personagens que aqui iremos abordar, e aqui falaremos então a respeito de Abraão. Os 3 pontos a serem abordados aqui, o primeiro deles, a oração nos torna pacientes e longânimes. Basta salientar que paciência e longanimidade estão totalmente atreladas e vinculadas àquilo que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que nós conhecemos como o fruto do Espírito. O segundo ponto aqui que será abordado, Abraão intercede em favor dos moradores de Sodoma e de Gomorra. E nós vamos conceituar um pouco a respeito desta intercessão aqui que o autor comentarista assim apresenta. E o terceiro ponto, a oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. É na oração que somos agora esclarecidos quanto à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, a oração também é um processo. Todos nós buscamos concluir as etapas, os desafios que nos são impostos ao longo da nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida secular, na nossa vida cristã, no nosso ambiente familiar, no ambiente de trabalho. São muitos os desafios e os objetivos da nossa vida. E essa é, sem sombra de dúvida alguma, uma característica humana e que precisa ser valorizada. Mas há um detalhe muito importante que é extremamente necessário que venhamos enfatizar aqui. É no processo diário que crescemos e as conquistas são justamente desenhadas e colocadas em prática. É justamente nessa vida prática em que vivemos, em que estamos de forma processual, vivemos, é que justamente crescemos e as conquistas de forma gradativa, paulatina, são alcançadas. Na oração, esse princípio deve ser também observado. É em nossa rotina diária de oração, e eu gosto de dizer que eu não posso ver uma vida de oração como algo rotineiro. Algo rotineiro é algo que, embora seja trivial na minha vida, necessário na minha vida, mas às vezes eu posso deixar de fazer algumas coisas por simplesmente fazerem parte de uma rotina. E
justamente por fazer parte de uma rotina que às vezes se torna até enfadonho aquilo que fazemos, e a oração não pode ser vista então como algo enfadonho, algo que eu preciso fazer quase que como uma obrigação. Não, pelo contrário, a oração ela precisa ser feita, mas como eu gosto de dizer, ela precisa fazer parte da nossa vida em um devocional periódico e em que eu de fato me dedique para este momento onde eu leio a palavra de Deus, onde eu me derramo aos pés do Senhor, onde eu falo com este Senhor poderoso e também permito que Ele fale ao meu coração, e em silêncio eu ouço a sua voz a falar em mim. É extremamente importante olhar para a oração, então, não do aspecto ou do ponto de vista de algo que faz parte de uma rotina, mas é bom olhar para o fator oração como algo extremamente importante, relevante e que eu jamais posso abrir mão, então, enquanto vivo e enquanto a minha vida está nesse processo que ele é gradual e paulatino. Então, na oração, precisamos observar estes processos, porque é nesse momento de diálogo com Deus que somos abençoados, que somos enriquecidos, né? Aprendemos a confiar, aprendemos a abrir os nossos corações, aprendemos a interceder pelo próximo, aprendemos a interceder por aqueles que às vezes até em algum momento nos fizeram mal de alguma forma. Aprendemos a buscar a Deus de forma serena, de forma plena, de forma objetiva, é onde nós nos prostramos e ouvimos aquilo que o nosso Pai querido tem a nos dizer, a nos falar, a nos informar. Podemos observar essa característica na vida do patriarca Abraão, que se permitia viver então esses processos. Ainda em Ur e posteriormente em Harã, o patriarca já tinha uma disciplina, com certeza vivera um tempo em que ele se aplicara em oração de forma disciplinada. Imaginemos como deve ter sido o dia em que ele ouviu claramente a ordem do Deus Todo-Poderoso. É assim que o Senhor se apresenta a Abraão como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E quando ele agora ouve o Senhor falando ao seu coração, dando-lhe uma ordem direta, imperativa, e a ordem é: saia, não permaneça onde você está, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai, né? E talvez nós nos perguntaríamos, vai para onde? E na verdade nós não encontramos em momento algum este patriarca querendo pôr empecilhos à ordem dada por Deus. Para Abraão, uma ordem dada era uma ordem cumprida, principalmente se essa ordem te fosse oriunda do próprio Deus. Assim, ouvindo a ordem divina, ele imediatamente procede obedecendo a voz do Deus Todo-Poderoso. Imaginemos então esse momento. Que coisa gloriosa deve ter sido aquele momento. Que insegurança talvez veio ao coração do patriarca. Quais preocupações vieram e permearam a sua mente, mas ainda que houvesse alguma insegurança, e não há problema algum em imaginar, em deduzir que houve alguma insegurança na mente do patriarca, mas ele estava disposto a sair e a desbravar, porque o Senhor estava dando-lhe uma ordem direta e imperativa. Sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei. Esse foi o início de um longo processo que levaria o velho patriarca Abraão a ser considerado o nosso pai na fé. Não é à toa que ele se torna o pai de todos aqueles que professam esta fé gloriosa que havia neste personagem chamado Abraão. O segundo ponto, uma vida de oração. Abraão também fica conhecido como um homem de grande fé, isso nós já falamos. Quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, nós sabemos que lá é a famosa galeria dos heróis da fé,
e Abraão não poderia estar ignorado desta lista de heróis da fé, e lá nós encontramos o texto a partir do verso 8, e eu quero ler até o verso 9 apenas, mas você pode ler do versículo 8 ao versículo 19 de Hebreus capítulo 11, mas estes dois versículos que citei diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Veja, ele ouve e sai, e sequer sabia para onde estava indo. É uma vida exemplar no que tange obediência e fé. Um dos segredos para tamanha fé repousa justamente em uma vida de oração. Eu gosto de citar o exemplo de Elias, o tisbita, se apresentando diante de Acabe. A menção bíblica onde este profeta é introduzido no cânon sagrado já o apresenta diante de Acabe, dizendo que, segundo a sua palavra, não cairia orvalho nem chuva sobre a terra de Israel. E pensamos, quanta ousadia, hein? Mas, na verdade, a ousadia estava vinculada, atrelada a uma vida de oração. E nós aprendemos dentro da Bíblia Sagrada, quando agora na Epístola de Tiago, nós vemos que ele, depois de orar e buscar a Deus, então ele se apresenta diante de Acabe. Então veja, não é simplesmente ir e ser ousado por ousar, não. A ousadia precisa estar atrelada a uma vida de intimidade com Deus. Fica a dica que isso possa ser um grande exemplo para você jovem e que você, professor querido, possa usar este subsídio aqui do Portal Bíblico para fomentar e agregar a sua classe da Escola Bíblica Dominical. Então, a forma como Deus falava com o patriarca Abraão era impressionante. No seu chamado para ir a uma terra desconhecida, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Há um relacionamento, há uma forma direta em Deus falando com Abraão. No momento em que ele vai partilhar das terras com o seu sobrinho Ló, quando ele está se separando do seu sobrinho Ló, mais uma vez o Senhor vai falar com Abraão de forma direta. No concerto que é feito com o patriarca Abraão, você lê este concerto na íntegra no capítulo 17 do livro do Gênesis. Veja, na intercessão pelos justos, e aqui é o texto que lemos na nossa leitura bíblica desta reflexão, quando ele está agora junto com o seu sobrinho Ló em Sodoma, e ali ele vai fazer aquela oração e ele vai interceder pelos justos ou pelos possíveis justos que estavam ou estariam habitando ali em Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, as cidades do vale. Então veja, na solicitação ao sacrifício de Isaac, veja quem é que vai solicitar a Abraão. Deus solicita de forma direta a Abraão. Então, entre tantos outros momentos, o Senhor simplesmente falava. Veja, o Senhor simplesmente falava. Ouvir e obedecer, eis uma característica marcante na vida de Abraão. Que seja uma característica também que possa marcar a nossa vida e o nosso ministério. Muitos dizem que preferem sacrificar a Deus. Eu digo que é melhor obedecer a Deus. Haja vista a própria Bíblia assegurar que o Senhor tem mais prazer em que obedeça a sua palavra do que em ribeiros de azeites e de multidões de sacrifícios. Obedecer é melhor do que o sacrificar, já diz a santa e bendita palavra de Deus. Pacientes e longânimos. A vida de Abraão foi marcada por diversos momentos onde a paciência e a longanimidade, que estão totalmente atreladas uma à outra, paciência e longanimidade quase que são sinônimos uma palavra da outra, e está atrelada, essas características estão atreladas àquilo que o fruto do Espírito produz em mim e em você.
Gálatas capítulo 5, versículo 22, o texto diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Então, estas características estão totalmente vinculadas àquilo que o Espírito Santo produz na vida do cristão, e o Espírito Santo já produzia estas virtudes na vida do patriarca Abraão. Para aqueles que gostam de buscar desafios para compreender a operação do Espírito Santo no contexto veterotestamentário, eis aí uma verdade já vista diretamente no contexto da vida do patriarca Abraão. Imagine quantos anos separaram as promessas que Deus havia feito a concretização dessas promessas na vida do patriarca. Apontemos aqui um exemplo, a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Essa promessa está em Gênesis, capítulo 12, versículo 2. E a concretização apenas muitos anos mais tarde. Nós vamos perceber que até alguns meios foram propiciados, né, por Sara, pelo próprio Abraão, para que esta promessa pudesse ter cumprimento, mas esta promessa deveria ser cumprida como foi cumprida no seu devido tempo, da forma plena e exata como o Senhor havia dito. A oração nos torna pacientes e longânimes. Veja, a oração tem esta habilidade, esta capacidade de gerar em nós, então, esta vida de paciência e de longanimidade, a sermos pacientes e longânimes. Então, em uma trajetória onde somente o nosso relacionamento com Deus permitirá esse amadurecimento. Vivemos tempos em que as pessoas não têm mais paciência para se prostrarem e buscarem a Deus. Vivemos tempos de imediatismos. As pessoas querem tudo para ontem, ninguém mais quer nada para hoje. As pessoas querem para ontem. E nesse contexto, a vida de oração está sendo colocada de lado. Em um tempo onde se dedica muito do tempo diário às redes sociais, ao WhatsApp, ao Facebook, ao YouTube, quantas ferramentas online você tem se dedicado muito mais do que o tempo que você tem se dedicado para a oração. Aqui fica apenas uma reflexão. Não quero usar de legalismo para privar alguém de acessar essas mídias sociais. Eu também faço uso dessas mídias sociais, mas tento fazê-la com prudência e tento remir o meu tempo para que eu possa me dedicar também a estes ministérios tão importantes que são o ministério da oração e o ministério da palavra. Aos poucos, na oração, nós aprendemos. E aprendemos o quê? Aprendemos a ouvir sim. Aprendemos a ouvir ainda não. E mais do que importante, aprendemos a ouvir não. Quantos nãos o Senhor já disse a nós e nós torcemos o nariz? Fala a verdade. Torcemos o nariz porque não gostamos de receber respostas negativas, não gostamos de ver os nossos projetos e sonhos sendo postergados, mas a verdade é que melhor é que se realizem em nós os planos e os projetos de Deus, porque os seus planos, os seus projetos a respeito de mim e a respeito de você são infinitamente superiores aos meus próprios projetos. Então, a nossa natureza nos impede de buscar a Deus como deveríamos buscar. Porque a nossa natureza nos impele agora a querer tudo para este momento, para ontem, como eu já disse, mas Deus sabe exatamente a hora certa, o momento certo, e por isso aprenda em oração a paciência, a longanimidade, porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumprirá devidamente, plenamente cumprirá em sua vida. Você crê nisso? Eu espero que você creia com todo o vigor que há em ti a respeito das promessas que o Senhor assim fizera a seu respeito. O segundo ponto, Abraão agora como intercessor e intercede então em favor dos moradores de Sodoma e de Gomorra. Aqui
precisamos ter muita cautela para não atribuir uma conduta a Abraão da qual ele não teve. Ele de fato intercede, mas não de forma generalizada, mas ele vai interceder em favor dos supostos justos que habitavam em Sodoma, em Gomorra, cidades do vale. Então, orando em favor daqueles perversos. Interceder diante de Deus em favor daqueles que são justos e bons parece não ser uma tarefa tão difícil, como na verdade não é. É bom orar por aqueles que nos amam, por aqueles que nós amamos. É bom falar com Deus a respeito daqueles os quais estimamos, não é assim? Mas tão difícil é orar por aqueles que fizeram algum mal, por aqueles que nos perseguiram ou perseguem. É tão difícil orar pelos adversários, por aqueles que se opõem de forma direta ou indireta. Mas veja, entretanto, orar em favor destes que, de certa forma, fazem oposição a nós, não é nada fácil. E talvez aqui esteja o maior desafio da nossa oração. É preciso, então, exercer um pouco daquilo que o fruto do Espírito, então, produz em nós, porque precisamos exercer amor, precisamos exercer fé em Deus e precisamos ter este caráter obediente e temor, esperança de que o Senhor pode reverter toda e qualquer situação. E Deus pode. Não tenha dúvida alguma que Deus não possa reverter qualquer caso, seja ele qual for, uma sentença médica, um laudo médico, né, dizendo que alguém está quase a morrer. Veja, Deus pode mudar todo quadro, independente, seja ele qual for. Deus pode, como fez no caso de Nínive. Você se lembra de Jonas pregando uma mensagem extremamente curta e ainda 40 dias Nínive será subvertida? 7 palavras, uma mensagem duríssima. E você se lembra desta mensagem? A sentença, a ordem havia sido dada, né? O Senhor já havia determinado, mas veja o que acontece. Houve grande arrependimento. É importante entender que Deus muda a sentença, mas antes é necessário que haja também arrependimento. A oração de Abraão, aqui no contexto de Sodoma e Gomorra, não era para que Deus não punisse os injustos, mas que os justos não fossem agora recompensados por esta tamanha destruição que iria acometer a Sodoma, Gomorra, Admasa, as cidades do vale como um todo. Então, que os justos não fossem punidos por causa dos injustos. É isso que o texto diz. Eu creio que aqui está bem claro o texto, né? É isso que o texto diz. E ele diz: chegou-se Abraão diante de Deus, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Gênesis capítulo 18, versículo 23. A resposta de Deus aqui é clara e claramente mostra que se houvessem ali os justos, ou homens justos, aquela cidade não seria destruída, porque esses justos seriam poupados. Primeiro vem 50, se tiver 50, Senhor, mas se tirar dos 50, 5, ou seja, se tiver 45 ali, mas se tiver 40, e se ali tiver 30, se ali tiver 20, se ali tiver 10, em todas estas etapas do diálogo, nesta intercessão que Abraão apresenta para Deus, em todas as etapas a resposta de Deus é clara, é direta: não a destruirão, não a destruirei por amor destes. E o Senhor termina dizendo: não a destruirei por amor destes 10. Como avaliamos Deus aqui nesse contexto? Deus cometeu então uma injustiça? Creio que não. Creio que nem 10 justos foram encontrados naquele momento ali naquelas cidades. Isso é extremamente importante salientar. Então ele não está orando para que Deus não puna o ímpio, pelo contrário, a oração ela é extremamente preocupada com aqueles que estavam praticando a justiça e mostra, lamentavelmente, mostra o caráter daquelas cidades. Sodoma e Gomorra estavam definitivamente praticando coisas terríveis e o odor, o cheiro que aquelas cidades praticavam chegava às narinas de Deus de forma
totalmente terrível. Então não podemos ignorar esse fato. Deu de maneira implacável, aqueles habitantes de Sodoma e Gomorra estavam agredindo a santidade de Deus. E às vezes é interessante falar, porque esse é um assunto que pouco se fala e muito se divaga a respeito, se especula a respeito, porque quando falamos de Sodoma e Gomorra, muitos atrelam a um comportamento reprovável por Deus e ignoram o principal motivo pelo qual Deus vai punir aquelas cidades. Quando lemos em Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50, o texto diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, e aqui está: soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, e nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Veja, a falta de amor e a falta de compaixão pelos necessitados, mesmo sendo uma cidade farta. Veja, mesmo sendo uma cidade farta, então, com esta soberba, pela falta de amor, começaram a praticar abominações diante de mim, diz o Senhor. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Então, esta é a maior característica que podemos sintetizar o pecado que trouxe destruição tão terrível a Sodoma e Gomorra. O pecado em Sodoma e Gomorra havia alcançado os piores níveis e talvez possamos comparar aos níveis que o pecado também está atingindo nos dias odiernos, onde nós estamos inserida. A vida humana parece que perdeu o valor, parece que perdeu o sentido, e poucos são os que valorizam e que valorizam a vida e se ocupam em saber, por exemplo, os índices, as estatísticas a respeito da violência no Brasil. Por exemplo, no Brasil, casos de homicídios, pedofilia, estupros, violência doméstica, né? Feminicídios, homofobia, racismo. No Brasil, isso está a cada dia mais superando os limites que poderia ser tolerado. Eu diria que o 0% seria a tolerância, mas a condição humana vai aprimorando e nós esperamos que esses comportamentos diminuam. E o que vemos é que, infelizmente, essas características ou esses comportamentos acabam sendo elevados apenas em caráter de informação, né? A fonte dessa informação é o monitor da violência do G1. Por exemplo, de janeiro a setembro de 2019, foram 31.022 homicídios no Brasil. Em 2020, neste mesmo período, janeiro a setembro, foram 32.298 homicídios, uma alta de 4% em relação ao ano de 2019. E os dados apontam que houveram 1.276 mortes a mais nos primeiros 9 meses de 2020. 16 estados apresentaram alta de assassinatos nesse período. 4 estados apresentaram alta, 4 estados tiveram altas superiores a 15%. Esses estados são o Espírito Santo, a Paraíba, o Maranhão e o estado do Ceará. O Ceará, aliás, teve aumento de 84% nas mortes. A região nordeste do Brasil foi a responsável pela alta no país, 19% de aumento. São um dado informativo para você perceber aquilo que está sendo ministrado com propriedade aqui. A vida humana parece ter perdido o valor, a vida parece não fazer sentido para ninguém mais. Os relacionamentos estão se tornando quase que descartáveis. A igreja precisa se posicionar nesse momento. E a igreja precisa, mais do que isso, se comportar como uma igreja que ora e estabelecer comunhão entre os irmãos para uma oração em conjunto, para que esta oração possa alcançar os ouvidos de Deus e que haja uma intervenção o mais breve
possível. Então veja, mesmo vivendo em meio ao pecado, a família de Abraão, de Ló, o seu sobrinho, estava vivendo em meio a cidades ímpias. Porém, a fé deles certamente, né, mantinha esta comunhão com Deus e com certeza era mediante a oração e não permitiam que se contaminassem com o pecado que tão de perto estava rodeando aquela família. E nós também vivemos dias semelhantes àqueles dias. Nós não somos melhores do que aquele povo daquele tempo. Os comportamentos atuais estão cada dia mais terríveis e vivemos um tempo do politicamente correto, onde até se posicionar a respeito de inúmeras questões já é um problema sério. Somos agora avaliados pela mídia, somos agora rejeitados por uma posição em relação a comportamentos. Vivemos um problema grave no aspecto político no Brasil e no mundo, ideologias políticas de gênero que invadem a nossa sociedade e a igreja não pode se calar diante destas situações. A Bíblia diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Mas acredite na conclusão deste texto. O texto diz: e o mundo passa. Veja, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Aqueles que esperam em Cristo somente para esse tempo é o mais miserável de todos os homens, é o mais tolo. A igreja espera Cristo para a eternidade. Se posiciona, né, como cidadão de bem, como família cristã, com princípios bíblicos, com ideologias que são corroboradas e passam pelo crivo da Bíblia e mantém-se firme em um propósito diário de oração. E esta é a nossa temática. Uma vida de oração. Ensina-nos a orar. E Abraão é este personagem que orou e marcou seu tempo, né, com este relacionamento tão sublime para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sabemos que a humanidade, infelizmente, não consegue compreender o amor, a justiça e o juízo de Deus. No entanto, o Senhor é justo, ele é bom, paciente, mas ele pune o pecado. É bom salientar isso, né? Poucos pregam e confrontam o pecado nos dias de hoje, porque esvaziam a igreja, porque não podem mais falar e tocar, né, em feridas, porque serão mal vistos, perseguidos, né? Mas é necessário que esta pregação esteja em nossos lábios ainda nesses dias modernos. O terceiro ponto: a oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A primeira característica da vontade de Deus é boa. Quando lemos em Romanos capítulo 12, versículo 2, ali diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus primeiramente é boa, depois ela é agradável, ela é perfeita, e estas são as características desta vontade de Deus, né? A Bíblia nos revela então que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa. Então se alegre por isso. A vontade de Deus em relação à sua vida é boa. Os pensamentos a respeito de você são pensamentos de vida, de abundância, não de morte, né? Então se alegre por este fato. Mas somente em uma caminhada de oração teremos as condições ideais de experimentar esta bênção. Antes de tudo, é necessário viver uma total transformação através da renovação do nosso entendimento. Muitos não querem mudar o seu entendimento, querem manter aquela mentalidade retrógrada, antiga, né, com conceitos antibíblicos, né, com muitos achismos, com doutrinas não bíblicas, mas humanas, terrenas. Mas há necessidade desta renovação da nossa mente e do nosso entendimento, que chamamos, através de uma expressão, metanoia, do grego meta, que é além, depois, e nous, que é
pensamento, intelecto, entendimento. Então, no seu sentido mais direto e pleno, significa mudar o próprio pensamento, o próprio entendimento. Então, essa palavra, mesmo sendo desconhecida, implica em uma total e radical mudança de pensamento, de comportamento. É aquele que roubava, não rouba mais. É aquele que matava, não mata mais. É aquele que se prostituía, não se prostitui mais. É o aspecto, ou essa transformação, é o efeito da regeneração. Ou seja, um novo homem, uma nova mente, uma nova mentalidade, novas atitudes, novo modo de viver, novo modus operandi, novo modus vivendi. A nossa vida, de fato, ela se torna nova, uma novidade de vida vivemos agora no Espírito Santo, através da nossa profissão de fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, que por esta graça preciosa opera em nós salvação e somos então agora transformados, regenerados e agora vivemos de forma graciosa para Cristo, santificando a nossa vida de forma paulatina, né? Hoje mais santos que ontem, amanhã mais santos que hoje, e o nosso desafio de vida cristã, santidade, segue aí nos acompanhando. Então essa transformação natural que ocorre quando desenvolvemos uma vida de constante oração e busca em Deus. Uma nova visão gerando inconformidade, posturas inusitadas, padrões elevados e a busca pela verdadeira vontade de Deus. É isso que precisamos. Buscar a verdadeira vontade de Deus. O próprio mestre fez referências a esse respeito em inúmeras ocasiões. A forma como a inerrante palavra de Deus apresenta a boa vontade de Deus para conosco também nos inspira a sermos bons uns para com os outros. No tempo certo, o Pai eterno, Pai amado, em sua infinita bondade, nos suprirá as nossas necessidades. Espera, pois, no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos de número 27, 14. A vontade de Deus também é agradável, ela gera em nós um bem-estar e a todos quantos experimentam esta vontade plena, vivem ao seu paladar, é agradável, é glorioso ter esta vontade de Deus plena em nossa vida. Por isso o salmista diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e a vontade de Deus é perfeita. Além de boa e agradável, é perfeita. Muitas vezes encontramos coisas aparentemente perfeitas, mas ao olharmos com maior critério, veremos que elas possuem muitas falhas. Mas quando olhamos para a vontade de Deus, nós não encontramos falha alguma. Encontramos a perfeição nela. Vemos quão boa ela é e quão agradável é a nossa vida, a sua vida. Estamos falando a respeito de oração. Já fizemos uma introdução geral e hoje falamos a respeito do patriarca Abraão, que intercedeu a Deus em busca dos justos de Sodoma e Gomorra para que estes fossem poupados do juízo que fora determinado por Deus sobre aquelas cidades. E o Senhor disse: por amor a 10 se ali fossem encontrados, o Senhor iria privar aquelas cidades de destruição. Mas percebemos também que o pecado já estava tão enraizado àquelas cidades que o juízo fora inevitável, mas o coração intercessor de Abraão é um exemplo para que eu e você também possamos interceder por este mundo que vive em pleno caos e que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa encontrar guarida em muitos corações e que possa convencê-los então a se arrependerem e buscarem relacionamento com Deus, como um dia este Espírito Santo operou esta tamanha bênção em nossa vida. Então aprendemos que a oração deve ser uma constante em nossas vidas, um estilo de vida, um segredo para a nossa caminhada cristã, onde entramos no nosso quarto, cerramos a porta e oramos, falamos em secreto a um Deus que publicamente vai evidenciar a resposta, a provisão, o milagre.
Se você ficou até aqui, eu agradeço a você pela sua paciência, pela sua audiência e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Senhor, eu peço que a tua mão poderosa permaneça sobre os teus filhos que acenderam este conteúdo. Abençoe e dê a paz a cada um deles, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você ficou até aqui, não saia sem antes se inscrever neste canal, sem deixar o seu comentário, o seu like abençoado. Compartilhe nas suas mídias sociais, ajude-nos a divulgar este trabalho aqui produzido e compartilhe então no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. Abençoe quem você ama através de uma boa reflexão bíblica. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.